Ora, boa noite a todos, viva Portugal, viva Cristo Rei, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube da Associação As Esquinas, onde temos um repetente aqui no nosso canal. Já tínhamos contado com ele quando falámos do milagre de Fátima, quando falámos de Pio XII, quando falámos dos vários papas e da relação de Portugal com o marianismo. Desta vez vamos particularizar um Papa. A nossa conversa vai versar apenas sobre um Papa, e esse Papa é o Bento XVI, o Papa Bento XVI. Convidámos o professor José na medida em que ele é um profícuo investigador sobre a vida, a obra, o magistério dos Papas, e o Papa Bento XVI também já foi alvo do seu escrutínio, da sua investigação e dos seus trabalhos. Portanto, saúdo o professor José, antes de mais nada, claro. Muito bem. Pronto, eu agradeço o amável convite. É interessado pelo Francisco e, através do Francisco, todos os membros da Associação As Esquinas, que têm feito um trabalho notável em defesa daquilo que são os valores essenciais da Portugalidade e da cristandade. E, portanto, os parabéns por isso e um bem-aja a todos vós pelo trabalho feito. Em relação à breve apresentação que aqui feita, evidentemente que ela está, mas isto a amizade permite estes tipos de exageros e, portanto, e, quer dizer, eu não sou especialista nos papas, nem sou especialista nas questões de Fátima, eu sou aquilo que eu costumo chamar um curioso por estes assuntos e um curioso e um interessado nestas temáticas. E quando nós falamos das questões de Portugal e quando falamos das questões da cristandade, evidentemente nós temos que nos referir à presença dos papas e de modo muito particular àqueles papas que também marcaram Portugal e todos eles desde os inícios da nossa nacionalidade que o marcaram e de forma absolutamente clara. A propósito do Papa Bento XVI, de facto eu publiquei agora há poucos dias uma biografia sobre o Papa Ratzinger, sobre o Papa alemão, sobre o Papa Bento XVI, que é, portanto, o Papa Bento XVI, o Papa da Humildade, e com o subtítulo A Missão de um Homem do Tamanho do Mundo. Eu acho que isto é, se calhar, o essencial sobre a figura de Bento XVI. Foi um homem que assumiu claramente ao longo de toda a sua vida uma missão de vida. E essa missão de vida está associada com aquilo que era para Bento XVI, aquilo que era, no fundo, o essencial. E o essencial era para ser colocado no seu devido lugar. Para ele, o que é que era o essencial? Era claramente a transcendência da vida. E a esse nível, o Bento XVI é um exemplo para todos, mas de modo muito particular para cada um de nós, católico, empenhado naquilo que é a vida cotidiana, aquilo que é o assumir da nossa missão, sob o ponto de vista familiar, sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista mesmo também, porque não dizer, de intervenção na sociedade, de intervenção, aquilo a que normalmente se chama a intervenção cívica, e o 16 tinha essa particularidade de entender que uma missão era claramente um serviço. E era uma missão e um serviço que se prestava para servir os outros, para servir a instituição que ele durante décadas serviu, neste caso a Igreja Católica, e também associado com o servir a Igreja Católica, servia também, evidentemente, que a humanidade. E acho que é um bocadinho isto aquilo que podemos, assim, de forma introdutória em relação ao Bento XVI, aqui dizer assim em poucas palavras, mas evidentemente que estou à tua disposição para as questões ou provocações que entendas colocar e que eu possa eventualmente ajudar a esclarecer ou ainda criar Então, mais discussão. eu vou aproveitar então para fazer uma provocação. Um, Tem a ver com o seguinte: eu estava aqui a prestar muita atenção às tuas palavras e houve uma que me ressaltou, que foi a questão da humildade. E é engraçado tu dizeres isso, porque a percepção popular em relação ao Papa Bento XVI é exatamente a contrária. Ou seja, eu já em muitas ocasiões, eu com a idade que tenho, só apanhei três pontificados, tanto do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI e agora do Papa Francisco. O que a generalidade das pessoas diz é:
eu não gostei muito do Papa Bento XVI, porque era um homem muito distanciado, era um homem muito frio, um bocado arrogante. Há ali, obviamente, muita desinformação. Há também uma distorção que acontecia na comunicação social, mas daquilo que tu sabes, o Papa Bento XVI não era nada do que o imaginário popular achava. Uhum. Estamos, estamos de acordo. Aliás, estamos de acordo aqui com vários pontos. Eu, antes de chegar à questão da humildade, e uma vez que também tiveste o cuidado de referir aí uma série de questões associadas com a figura do Papa Bento XVI, se me permites a ousadia, eu começava precisamente por aí, por aquilo que tu aí apresentaste a propósito do mundo mediático, a ideia que nos transmitia do Papa Bento XVI de sua santidade. E nós aqui temos que distinguir claramente aqui dois planos. Evidentemente que aquilo que é a opinião publicada e aquilo que é a opinião pública. E relativamente à opinião publicada, de facto foi construída, no fundo, uma narrativa associada com uma lenda negra que estava em cima do Papa Bento XVI e do Papa Ratzinger, como aliás já tinha estado antes, durante o período em que o então cardeal Ratzinger foi o braço, podemos dizer no fundo, o braço direito do Papa João Paulo II, e aí nós tínhamos também essa lenda negra associada com o Papa Panzer, com o Papa Nazi, com o Papa que fazia perseguição aos católicos e, portanto, que fazia perseguição àqueles setores, alguns setores da própria Igreja. E a comunicação social teve essa habilidade de, aliás, todos os pequenos excertos daquilo que era dito pelo então cardeal Ratzinger, que eram colocados cá fora, eram sempre de dar asa a muita polémica e a muita confusão. As próprias fotografias que eram publicadas do Papa Bento, do então cardeal Ratzinger e mesmo do Papa Bento XVI, as próprias fotografias eram elas tendenciosas e procuravam mostrar sempre um lado pouco simpático em relação ao Papa Bento XVI. A chatice dos diabos é que quando o Papa Bento XVI se começou a afirmar junto às populações, a fazer as visitas papais a vários países, nomeadamente a Portugal, e aqui permito-me referir a questão, a visita que o Santo Padre aqui fez, a visita apostólica que aqui foi feita em maio de 2010, essa imagem caiu completamente por terra, porque nós vimos uma figura humana, uma figura simpática, uma figura empática e uma figura que arrastou multidões para a rua e para todos os lugares por onde ele passou. As cidades do Porto, as cidades de Lisboa e Fátima. Também, mais recentemente, há pouco mais de um ano, e uma vez que agora se assinala também um pouco o primeiro aniversário da morte terrena do Papa Bento XVI, nós vimos as multidões que se juntaram um pouco por todo o mundo para fazerem a despedida ao Papa emérito, ao Papa Bento XVI, um dos papas mais velhos da história da cristandade, com 94, 95 anos. E, portanto, a quantidade de gente que esteve mobilizada para se despedir do próprio Papa Bento XVI. Aliás, nós agora que somos um pouco mais jovens e que se calhar também estaremos a falar para um público relativamente jovem, e mesmo que não seja muito jovem, também acompanhar aquilo que é o fenómeno, esse verdadeiro fenómeno das redes sociais. Nós vimos as redes sociais também naquele final do ano de 2022, portanto, quando o Santo Padre, o Santo Padre morreu no dia 31 de dezembro. E, portanto, nós vimos durante aqueles dias 31 de dezembro, 1 de janeiro, 2, 3, 4 e até às cerimónias fúnebres, nós vimos as redes sociais completamente cheias e viralizadas, que é o termo que agora se usa aí da moda, viralizadas com homenagens ao próprio Papa Bento XVI. E, portanto, não vimos críticas ao Papa Bento XVI, vimos elogios, vimos reconhecimento por aquilo que foi o seu legado, a sua importância, a marca que o próprio Papa Bento XVI deixou para cada um de nós. No meu caso em particular, isso me é permitido. Aliás, o Papa Bento XVI, claro. Tu fizeste referência, Francisco, e desculpa estar a tratar-te por tu, não. Mas pronto. E, portanto, em relação aos papas, tu falaste aí bem do Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco. Eu também, os papas do meu tempo, também foram claramente o Papa João Paulo II, que marcou aquilo que foi a minha meninice e aquilo que foi a minha juventude. A minha entrada na idade adulta foi claramente marcada por este Papa
da razão, mas também o Papa da emoção, como nós vimos, por exemplo, em Portugal em 2010, quando ele esteve cá connosco e quando ele esteve junto de Nossa Senhora e junto à Capelinha das Aparições. Portanto, além do Papa da razão, nós vimos ali também o Papa da emoção, porque ele emocionou-se claramente junto de Nossa Senhora. E este foi o Papa que também muito também me marcou. E, portanto, apesar de um pontificado curto, aliás, nós podemos mesmo dizer que ele teve mais de Papa, teve mais tempo, quase mais tempo como Papa emérito do que como Papa, portanto, no desempenho das suas funções como chefe da Igreja Católica e como chefe de Estado também do próprio Vaticano. E para mim foi claramente um privilégio poder acompanhar, na minha entrada da idade adulta, acompanhar aquilo que foi o extraordinário pontificado e a marca clara que o Papa Bento XVI nos deixou. Agora, é um Papa claramente difícil, muitas vezes, de classificar. Agora, o que é garantido é que é impossível de ignorar, não é? Portanto, é impossível ignorar este Papa alemão e este Papa Ratzinger, porque depois apresentava claramente como valores fundamentais aquilo que são valores essenciais desta nossa civilização cristã ocidental, as questões da verdade, as questões da justiça, as questões do bem e um outro princípio que está praticamente desaparecido daquilo que é o mundo atual, que é a decência. E que, de facto, faz falta de ciência. Não é? Faz falta de ciência, e quando nós ligamos a televisão, agora já nem é televisão, agora são televisões, porque nós temos dezenas de canais e, portanto, já são as televisões. E aquilo que nos entra em casa através da televisão ou quando passamos os dedos pelos telemóveis e pelas redes sociais, aquilo que nós estamos completamente absorvidos é de falta de decência, portanto, que é para não lhe chamar mesmo indecência. E vimos isso fundamentalmente na questão de figuras públicas no desempenho de funções públicas, em que o Papa Bento XVI aqui é claramente um exemplo, porque conseguiu ter a humildade, e aqui voltando, agora sim, pegando na questão da humildade, o Papa Bento XVI nunca procurou os cargos para satisfação de egos, nunca procurou os mais altos lugares, fosse na hierarquia da Igreja Católica, fosse mesmo depois quando da eleição como chefe da Igreja Católica. Ele sempre procurou fugir desses lugares. Por várias vezes, por exemplo, durante o pontificado do Papa João Paulo II, ele quis quis sair e deixar funções, e o Papa João Paulo II sempre lhe dizia assim: não vale a pena estar a apresentar condições ou a apresentar a carta para sair, porque enquanto eu cá estiver, o cardeal Ratzinger ficará comigo até ao último dia. Depois também quando foi eleito sucessor do Papa João Paulo II, ele próprio disse, quer dizer, que lhe estava a cair uma espécie quase de guilhotina em cima da cabeça, porque aquilo que ele queria era sossegar, eventualmente regressar à sua Alemanha natal, rodear-se dos seus livros, ficar acompanhado pelo seu irmão sacerdote, também mais velho do que ele, acompanhado pelo piano e com a companhia dos gatos que ele tanto gostava, portanto, estar ali junto com os gatos e com os seus livros. Ele queria morrer claramente acompanhado da sua biblioteca e daquilo que era essencial para ele, que era dedicar-se a estudar e a melhor conhecer a doutrina da Igreja e as figuras da Igreja. E, portanto, foi este o legado que ele também nos deixou. Em relação à humildade ainda, se dúvidas houvesse, foi claramente o homem que soube sair quando entendeu que já não teria condições para continuar e entendeu que outras pessoas teriam melhores condições para lhe suceder no lugar. Quer dizer, foi tão humilde que renunciou e, ao mesmo tempo, acabou também por revolucionar a própria Igreja, porque renunciou naquelas condições em que todos nós sabemos, portanto, há mais de 10 anos, em 2000 há 11 anos, não é? E que marcou também uma página na história, mas é claramente um papel de humildade, porque soube retirar-se na altura em que ele entendeu que era a melhor. E, portanto, isto é também uma lição que fica para cada um de nós, e de modo muito particular para aqueles que desempenham funções públicas, que se é importante entrar na hora certa, também é fundamental nós sabermos retirar na altura oportuna e na hora conveniente. E, portanto, o Papa Bento XVI dá-nos essa lição.
Sim, sim, sim. É curioso, é curioso estares a dizer isso, que eu estava aqui a ouvir as tuas palavras e quando tu disseste aquela descrição muito fascinante do Papa querer acabar os últimos anos da vida dele na Alemanha natal, rodeado de livros, rodeado, no fundo, que era a sua vocação, não é? Vocação do conhecimento, a vocação da procura da razão. E pegando nisso, há muita gente que equipara o Papa Bento XVI aos grandes doutores da Igreja. Portanto, a equipará-lo muitas das vezes, quase, obviamente, que com realidades distintas e com linhas de pensamento uh, autónomas, mas comparado muitas vezes a um São Tomás de Aquino dos tempos modernos, a um Santo Agostinho, a um Santo Anselmo, portanto, aqueles vultos do pensamento da Igreja. E eu perguntava-te qual é que tu achas que foi o legado, não só espiritual, mas intelectual, deste enorme Papa que, no meu entendimento e no entendimento de muitos católicos, foi um Papa espezinhado, pisado, injustiçado, e parece que certas pessoas e certos órgãos querem eliminar da história. Infelizmente é o que nos parece. Uhum. Bom, assim, uma vez que também estamos aqui, toda a nossa conversa está a girar aqui um bocadinho à volta do legado, as lições que ficam do Papa Bento XVI, além daquelas que já foram apresentadas, eu acho que também há aqui um outro legado importante, é que o próprio Papa Bento XVI mostra-nos que as missões essenciais, elas são para cumprir até ao último sopro de vida. E Bento XVI, de facto, cumpriu-as nos vários lugares por onde passou, nos vários cargos que foi desempenhando ao longo da sua vida, e cumpriu-as sempre com, se quisermos, sempre com os pés bem assentes na terra e os olhos bem postos lá em cima no céu. E esse desempenho das várias missões ao longo da vida, ele fê-lo, claro que as cumpriu por ele, também as cumpriu por ele, mas especialmente pela Igreja e pela própria humanidade. O Bento XVI também não teve medo, e a propósito das questões da fé e da questão do doutor da Igreja, evidentemente que a Igreja Católica é que terá que avaliar se de facto o Bento XVI será um futuro doutor da Igreja. E isso os cânones da Igreja depois o decidirão. Agora, aquilo que nós podemos fazer, e ainda com pouco distanciamento, mas com algum, parece-me claramente que o Papa Bento XVI é um forte candidato a ser o próximo doutor, um dos próximos doutores da Igreja, quando a Igreja assim o entender, de acordo com os seus cânones. Foi aqui referida a questão do Santo Tomás de Aquino e a questão do Santo Agostinho. O Santo Agostinho foi claramente um modelo para o próprio Papa Bento XVI, e o próprio, ainda Cardeal Ratzinger, foi claramente um estudioso, enquanto professor e enquanto teólogo, foi claramente um estudioso da figura do Santo Agostinho e da própria doutrina do Santo Agostinho. Eu, como não tenho formação teológica, não vou ousar entrar por esse caminho, por essas análises teológicas, à volta da questão dos estudos, dos próprios estudos teológicos de Ratzinger, do cardeal Ratzinger. Mas, de qualquer das formas, do ponto de vista da história, aquilo que também aqui posso dizer, de forma absolutamente clara, e até pela análise que faço, é que o Bento XVI nunca teve medo, nunca teve receio de apontar, através das palavras e através de ações, um combate feroz contra, por exemplo, a ditadura do relativismo, que tem dizimado completamente aquilo que é a nossa civilização cristã ocidental. Colocou claramente em diálogo, e sempre com essa preocupação de diálogo e de contacto com todos, portanto, incluindo com os não crentes, para, a propósito desta questão dos debates também e dos diálogos que ele defendia sempre e apresentava sempre as suas posições com grande convicção, mas sempre com o maior, ao mesmo tempo que era com convicção, sempre com o maior respeito para com a pessoa que estava à sua frente, independentemente de concordar ou não com aquilo que ele estava a dizer, independentemente de apresentar outros pontos de vista completamente distintos. Portanto, mas para ele a questão da convicção era importante, mas também a questão do respeito para com a pessoa que estava à sua frente. E para Ratzinger, ele dizia que os debates do nosso tempo não podem limitar-se a debates de questões de natureza política ou económica, mas fundamentalmente para as questões de natureza moral e cultural.
E esse Sim, acho que sim, também é um sim. aspecto importante que nós aqui devemos de registar. E se este futuro doutor da Igreja, pelo menos assim o espero, quando for de facto apresentado para a Igreja e para a própria humanidade como doutor da Igreja, que esse legado do debate importantíssimo que nós precisamos travar agora para o século XXI, em que ele não pode ser única e exclusivamente de natureza política ou económica, mas moral e cultural, que seja bem apreendido. E ele apresentava-nos isto porquê? Porque para Bento XVI há o conflito e esse debate entre as questões políticas e económicas ou morais e culturais. Para o Bento XVI há duas visões: aqueles que acreditam claramente que há princípios e valores morais imutáveis, que são inscritos por Deus na Sim, natureza do sim, homem, sim. e a visão daqueles, no fundo, que sustentam que não existe coisa alguma que seja estável e permanente. Não é? E, portanto, como se as coisas fossem todas relativas ao tempo e aos lugares e às circunstâncias, e como se não houvesse aquilo, como falávamos há pouco, outro aspecto importante que o Bento XVI nos mostrou, que era o essencial da nossa vida, que era a transcendência da vida. Ou seja, é importante quando nós cá estamos travar todos estes debates também que são relevantes para aquilo que é a nossa existência, para a nossa existência terrena, mas mais importante do que isso, e é isso que garante à nossa civilização cristã ocidental, é isso que dá identidade e que dá alma à nossa existência, até para o legado que deixamos às futuras gerações, é de facto dar importância às questões de natureza moral e às questões de natureza cultural. E, portanto, o Bento XVI foi claramente um dos arautos dessas questões da transcendência e das questões morais e imutáveis. E, portanto, esses foram outros valores muito importantes que o Bento XVI aqui também nos deixou, e essa clara relação sempre entre a fé e a razão, mas também a ética e a ciência, também entre a religião e a política, e, portanto, isto acho que são também aspectos importantes que este futuro doutor da Igreja também aqui nos deixa como reflexão, e que me parece que bem devemos aproveitar, especialmente nestes tempos conturbados que aí estão e que estamos a viver, e em que temos também aí debates agora, ou estarão aí a começar já, se é que já não estão aí, estes debates agora em que se decidem os próximos dias ou os próximos anos do futuro de Portugal, que estes debates e estas questões também sejam Sem analisadas dúvida. e que sejam discutidas, até porque é a nossa sobrevivência como seres também imutáveis e como seres morais que também estão em causa. Olha, fantástico, fantástica explicação, José. E acabaste por tocar num tópico que eu também queria desenvolver, ou seja, deste muita ênfase à questão do combate ehm, valoroso que o Papa Bento XVI teve contra o relativismo moral, e eu até te faço uma pergunta com um pouco de provocação, que é o seguinte: nós sabemos que um Papa, ah, observando a hierarquia da Igreja, o Papa, se tem determinado magistério, se tem determinada condução ahm, dos cardeais, bispos, párocos, etc., a mensagem que o Papa irá transmitir, muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, por consequência, chegará às paróquias mais pequenas ou às grandes catedrais, independentemente da dimensão. Portanto, o Papa acaba por ser um farol daquilo que é a tendência da Igreja, ou a tendência do magistério da Igreja. E eu pergunto se, nesse caso, uma vez que o relativismo moral, nessa altura, estava a ser combatido, e nós víamos isso nos escritos, nas encíclicas do Papa Bento XVI, se agora, perante aquilo que nós temos hoje em dia, onde o relativismo moral atingiu talvez a sua fase mais crítica, onde se coloca em causa coisas, enfim, nós podemos entender como verdades absolutas biológicas, ou como moralidades absolutas, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Se nós estamos neste ponto, nesta fase, não estará, neste caso, agora reportando-me para o Papa Francisco,
não haverá nesta altura um pouco combate ao relativismo moral mais crítico que vivemos hoje, em comparação àquilo que o Papa Bento XVI fez, numa altura em que este relativismo não estava tão disseminado? O que é que tu achas? Não haverá nesta altura alguma frouxidão, infelizmente, da hierarquia da Igreja? Eu prefiro em relação à análise teológica, como disse, portanto, não é a minha especialidade e, portanto, eu não vou enverdar por ela. Agora, relativamente à questão da ditadura do relativismo, eu acho que é fundamental nós pegar nesta questão. Ela foi amplamente discutida na altura do pontificado do Bento XVI. Agora, a questão é que ela continua atualíssima para os dias de hoje. E quando nós falamos de ditadura do relativismo, nós olhamos para aquilo que se passa, por exemplo, nas nossas escolas, ou olhamos para aquilo que se passa nos nossos meios de comunicação social, olhamos para aquilo que se passa na nossa imprensa, olhamos para aquilo que se passa à nossa volta e ficamos verdadeiramente preocupados porque perdeu-se aquilo que é a noção do certo e do errado, do belo e do feio, do bem e do mal, do justo e do injusto, da justiça e da injustiça, e acima de tudo perderam-se valores essenciais como a noção, a noção e a importância, por exemplo, da vida, a questão da família, e isto são aspectos a que nós precisamos de prestar atenção, porque senão, em breve, portanto, a questão da vida, a questão da família, podemos falar também aqui a questão, por exemplo, do casamento, a questão da transmissão da vida, porque nós olhamos para aquilo que se passa nos dias de hoje e parece que a noção de família é quase um crime. Falar da defesa da vida é também quase um crime. Nós estamos quase proibidos de dizer que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Quase que José, então, dizer que o menino é um menino, a menina é uma menina. José, então desculpa À interromper. vontade, à vontade. Desculpa interromper, mas dentro disso que estás a dizer, eu não resisto em perguntar que apesar de ser uma questão teológica, mas que nós também podemos observar enquanto católicos, como é que tu achas que o Papa Bento XVI reagiria à fidúcia suplicante que tanta controvérsia gerou nestas semanas? Bom, nós aquilo que temos são claramente controvérsias e mais do que isso são confusões que se vão instalando e é evidente que é com preocupação que nós analisamos que nós, como católicos, vamos acompanhando as discussões públicas que estão à volta do documento e à volta daquilo muitas vezes que não é tratado com o cuidado devido. E essa é a preocupação, não apenas para a hierarquia da Igreja Católica, mas também para nós como católicos. E aí estamos claramente de acordo. Agora, eu acho é que faz falta, se calhar, antes de abordar essas questões, as pessoas perceberem claramente aquilo que é verdadeiramente, ou aquilo que são claramente as noções de vida, de família, de casamento, aquilo que diz a doutrina da Igreja, a sempre antiga e atual doutrina da Igreja a propósito da questão do matrimónio, aquilo que é o casamento, que é o homem e a mulher, que são os filhos, aquilo que é a questão da família e da vida. E tudo aquilo que serve ou que possa servir para criar confusão, eu julgo que é de evitar. E infelizmente nos últimos tempos, nos últimos anos, temos assistido a muitas confusões e temos assistido a muitas discussões a muitas discussões que podem ser prejudiciais para aquilo que é a nossa civilização cristã ocidental e para aquilo que são noções também essenciais para a nossa matriz civilizacional da questão da vida, da família, do casamento, daquilo que é o homem, daquilo que é a mulher, daquilo que diz a doutrina da Igreja a propósito da indissolubilidade do casamento, não é? Portanto, não separa Deus, não separa o homem aquilo que Deus uniu. É uma coisa normalizada, não é? O casamento é claramente entre um homem e uma mulher, portanto, a família é claramente o homem, a mulher e os filhos, e portanto, isto acho que não pode haver aqui qualquer dúvida. A questão da vida é claramente desde o momento da concepção até à morte natural. Portanto, eu acho que aqui não pode haver dúvidas em relação a nada disso, quer dizer, o casamento é entre o homem e a mulher, e portanto, não há aqui, não pode ou não deve haver aqui mais confusão à volta disto, quer dizer, e a Igreja Católica também não pode ter a tentação de estar à frente
não é daquilo que são as modas da época, porque a Igreja Católica não tem que ter modas. A Não Igreja tem Católica é modas, uma moda há exatamente. 2000 anos, é uma moda há 2000 anos, e não é por acaso que é a instituição mais antiga que nós temos e que, apesar de muitas tempestades que foram passando pela Igreja, ela mantém-se ela mantém-se atual à mesma e continua, não é? E permanece, e permanece. Portanto, esta é a prova clara que, se calhar, aquilo que a Igreja Católica vai precisar, evidentemente, não é de se adaptar aos tempos modernos. A Igreja Católica aquilo que Exatamente. precisa é de cristianizar os tempos modernos e para que as pessoas entendam aquilo que é o essencial da vida. E o essencial da vida, como dizíamos há pouco a propósito do Papa Bento XVI, é claramente apontar para a transcendência da vida, para aquilo que vem depois da morte. E, portanto, em relação à Igreja Católica, o legado que ela mais deve preservar é claramente esse, quer dizer, é das pessoas, enquanto estão aqui na Terra, prepararem-se para uma vida depois portanto, para a transcendência, para apontar para o depois da nossa vida e da nossa passagem aqui terrena, e sem esquecer as questões, evidentemente, da verdade, as questões da justiça, as questões do bem e, como eu dizia há pouco, também as questões da decência, não é? Até porque o mundo atual em que vivemos está claramente carente de decência. E está carente de decência nas várias instituições e nas várias personalidades que se têm apresentado e que muitas vezes procuram a moda fácil ou procuram ser populares com demasiada facilidade, e aquilo que é ser popular não é propriamente acompanhar as modernices ou as questões momentâneas, é simplesmente manter-se firme naquilo que são valores essenciais e aquilo que são marcas identitárias essenciais e que já têm mais de 2000 anos e que nós temos a obrigação de preservar e de manter. Sem dúvida, até porque a Igreja Católica, como o corpo místico de Cristo, era o que tu estavas a dizer, é imutável, portanto não anda ao sabor do vento da modernidade e daquilo que a sociedade moderna nos quer impor, não é? Portanto, evidentemente que eu tenho notado com alguma perplexidade e alguma tristeza que sacerdotes de Cristo não têm correspondido a este princípio de que as leis da Igreja são eternas, e se são eternas, não são passíveis de mudança, como tu estavas a dizer, coisas tão simples como é o casamento, aliás, como é o matrimónio, como é a questão da vida, é, 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 é muito preocupante quando aspectos como estes são colocados em causa ou relativizados até por pessoas que estão integradas na Igreja. E, infelizmente, é um flagelo que se verifica cada vez mais. Eu particularmente pergunto-me se o Papa Bento XVI também, exatamente, partiu há pouco mais de um ano, mas eu pergunto-me será que se o Papa Bento XVI tivesse prolongado o seu pontificado, que esta expansão, esta contaminação do relativismo moral, que é um dos principais flagelos e problemas da sociedade moderna, se teria alastrado assim tanto. Ou seja, o próprio chefe da Igreja, a própria cabeça da Igreja, não tem também no seu magistério um papel político e social, na tua opinião? Sim, nós voltando só um pouco atrás e sem querer fugir Não, não, não. às confusões e às polémicas, é assim, nós precisamos ao mesmo tempo também de perceber claramente aquilo que nos diz a mensagem evangélica a propósito do acolhimento. Agora, nós temos é que ter alguma ponderação em relação a esta questão do acolhimento, porque aquilo que é o célebre todos, 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 não podem circunstância nenhuma ser o tudo, tudo, tudo. E, portanto, porque as coisas são diferentes, não é? E, portanto, agora, sem esquecer a questão do acolhimento, nós temos que perceber que, ao longo de 2000 anos, a Igreja Católica sempre teve esta preocupação em acolher todos, especialmente os pecadores, especialmente aqueles que erram, e Sim, todos sim, nós sim, sim. pecamos e todos nós erramos. Agora, é importante aqui também perceber aquilo que a Igreja Católica nos diz, que é acolher o pecador, condenar o pecado, mas ao mesmo tempo que se condena ao pecado, absolve-se o pecador, perdoa-se o pecador, mas estamos sempre à espera que o pecador se Se emenda a converta. sua vida, não é? Se corrija e se converta e se emenda a sua vida. E, portanto, Exatamente, e essa é exatamente. que é claramente uma mensagem também de acolhimento, uma mensagem evangélica do acolher
todos, mas atenção, pode ser o tudo, permitir o tudo e o aceitar tudo. Porquê? Porque senão perde-se a noção daquilo, como dizíamos há pouco e no encadeamento da conversa, que é perdermos a noção daquilo que é o certo e que é aquilo que é o errado, aquilo que está bem e aquilo que está mal, aquilo que é justo e aquilo que é injusto. E, portanto, nós temos que ter essa noção clara e transmitir às pessoas essa doutrina da Igreja que nos diz que sim, as pessoas são acolhidas, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós tropeçamos muitas vezes, todos nós temos pecados, a Igreja absolve esses pecados, mas nós temos que fazer um esforço monumental para não pecar e nos corrigirmos e nos emendar. Não é? Aliás, o próprio Papa Bento XVI, ele também próprio assumiu várias vezes que também errou ao longo da sua vida. Agora, o que ele teve sempre foi com preocupação que, apesar de ter errado algumas vezes e apesar de ter cometido alguns erros, ele tinha aquilo a que se pode chamar uma reta intenção. E a esse nível é claramente um exemplo a seguir. Porquê? Porque ele, apesar de ter errado e apesar de ter cometido alguns erros e alguns disparates, e todos nós os cometemos, porque todos nós somos humanos e cometemos esses erros e esses disparates. Agora, havia ali no caso de Bento XVI, parece-me, uma reta intenção. E isso aí também, em relação à reta intenção, leva-nos para aquilo que foi falado logo no início, que é a questão da humildade. Não é? Portanto, o saber estar quando é preciso estar, o saber deixar de estar quando chegar a hora de sair. E, portanto, o Papa Bento XVI também tinha essa clara noção. E isto também acho que é importante, sem esquecer, evidentemente, as questões do acolhimento e da mensagem evangélica do acolhimento, que, aliás, foi o próprio Jesus Cristo que nos ensinou que era preciso perdoar o pecador, acolher o pecador, mas esperar que ele se emende e que ele se corrija. E, portanto, e foi isso que nos foi ensinado ao longo de 2000 anos de história e será seguramente isso que todos nós teremos de ensinar e que a Igreja Católica também ensinará e ensina para as futuras gerações. Exato, José, até porque os meios de comunicação social que hoje em dia são como algozes da verdade como tu estavas a referir, como um valor sagrado. É verdade, efetivamente é um valor sagrado. Se não fosse Nosso Senhor, não se tinha identificado como a própria verdade, não é? Mas o que é interessante é que a comunicação social muitas vezes faz uma engenharia uma engenharia social para distorcer essa mesma mensagem evangélica. Porque quando Nosso Senhor Jesus Cristo se refere a uma caridade universal, não significa necessariamente, como tu estavas a dizer, que essa caridade se aplique ao pecado e que se aplique à própria falha. Portanto, é uma caridade de acolhimento à pessoa e mediante o seu arrependimento e o seu desejo de conversão. Isso é que o que não implica que a Igreja não tenha efetivamente os braços abertos para todos, mediante o arrependimento e o desejo de conversão das pessoas. Mas o que muitas das vezes os partidos progressistas e a comunicação social tenta fazer contra os próprios católicos, imputando aos católicos comportamentos de hipocrisia, do estilo, então, mas tu consideras-te católico e és contra o acolhimento de refugiados. Por exemplo, a partir do momento que essa recepção desmesurada e descontrolada de refugiados estiver a comprometer, por exemplo, a segurança dos meus compatriotas, por exemplo, eu também estou a ter um comportamento de egoísmo para os meus, por exemplo. Portanto, as coisas não são assim tão lineares. Há várias variantes. E realmente, nós próprios católicos, hoje é que somos acusados de não seguir um catolicismo, que é aquilo que eu chamo muitas vezes um catolicismo açucarado. É um catolicismo que aceita tudo, é um catolicismo que acolhe tudo. Mas, de facto, o catolicismo não é isso. Por isso é que Nosso Senhor disse: vai e não tornes a pecar. Portanto, a mensagem passa exatamente pelo, não é? Pelo arrependimento Emenda de vida, não é? pela emenda. E todos nós católicos somos testemunho disso. Porque nós somos falíveis e pecadores praticamente todos os dias. E é por isso que Nosso Senhor, graças a Deus, instituiu o sacramento da confissão. Portanto, a confissão, eu acredito que se calhar é um dos gestos de humildade, ou o gesto mais puro de humildade que o homem pode ter em terra.
E no há um pensador que diz, e é verdade, que é: eu não sou cristão porque sou bom, eu sou cristão porque sei que sou mau e preciso de Cristo para sobreviver. E isto para mim é o que define exatamente o que é um cristão. Ahm, mas enfim, nós sabemos que hoje em dia as coisas estão deturpadas a um tal ponto que já não existe verdade, porque esse relativismo sugou, como estavas a dizer, o conceito do bem, o conceito do belo, o conceito da verdade, o conceito do justo. Uhum. E tu, como é que tu achas, ó José, que qual foi, digamos assim, a grande responsabilidade ou o grande legado que que o Papa Bento XVI teve nessa luta contra o relativismo moral? Eu estou a insistir muito nisto, exatamente por ser já não uma ameaça, mas uma realidade que vivemos hoje e cada vez mais. Como é que Uhum. tu achas que o Papa Bento XVI combateu então esse flagelo? Bom, ele combateu logo com a convicção com que denunciou essa questão da ditadura do relativismo, depois o combate sem freio que ele também liderou em relação à verdade, portanto, a questão da verdade, aquilo que muitas vezes agora se fala aí no espaço mediático e no mundo da política à volta da transparência. Por exemplo, o Papa Bento XVI também teve um combate feroz em relação à questão da transparência na Santa Sé. A questão da defesa da família e da vida como bens essenciais para aquilo que são os valores da nossa civilização. E tudo foi claramente um Papa corajoso, foi aquilo que podemos dizer um gigante da cristandade, um gigante do nosso tempo. Acabou por ser, além do Papa professor, porque ele era professor e nunca deixou de ser professor, também foi claramente também aí um Papa magno, o Papa teólogo. Depois, o que nós também precisamos aqui de entender é que há, de facto, várias narrativas que se vão colocando à volta, muitas vezes, daquilo que é dito pelos papas e pelos chefes da Igreja Católica ou pelos membros da hierarquia da Igreja Católica e, por exemplo, as narrativas que vão sendo construídas depois e que lançam toda a confusão nos meios de comunicação social. Até porque aqui há uns séculos a Igreja Católica falava a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, falava para os seus membros, para a hierarquia da Igreja Católica, e a hierarquia da Igreja Católica falava diretamente com os seus fiéis. Não é? Agora, aquilo que nós temos é um bocadinho diferente. A hierarquia da Igreja Católica fala, a comunicação social e o mundo mediático filtra aquilo que também o Papa, aliás, isto é no plural, os papas falam e dizem, e depois transmitem uma determinada narrativa. E ainda a propósito desta questão da ditadura do relativismo, nós também precisamos de entender que, atendendo aqui, infelizmente, da parte dos católicos, há claramente uma falta de cultura teológica, uma falta de cultura doutrinal. As pessoas muitas vezes Sem dúvida. não têm as noções necessárias ou não têm os conceitos necessários para entender aquilo que a própria Igreja Católica muitas vezes coloca cá fora e os debates que são travados no seio da hierarquia da Igreja Católica e nos vários setores da Igreja Católica. E, portanto, ou seja, agora os católicos, os fiéis católicos, a maior parte das vezes já não ouvem apenas aquilo que diz o Papa e aquilo que diz os membros da hierarquia da Igreja Católica, mas ouvem tudo através dos filtros das narrativas criadas pela comunicação social. E isso é um aspecto que é importante também, e o próprio Papa Bento XVI também foi alertando para isso, que também estava a contribuir para a ditadura do relativismo. Isto porquê? Porque uma coisa é, e aqui podemos também pegar em dois conceitos importantes, a questão da legalidade e a questão da moralidade, ou seja, aquilo que é a nossa mundividência ocidental, imbuída claramente desta ditadura do relativismo, sob o ponto de vista legal, apresenta-nos tudo como se fosse legal, como se a morte dos inocentes na barriga da mãe fosse uma coisa legal, como se os pseudo casamentos, não é, das parelhas gay como se fosse uma coisa legal, apresentam-nos a eutanásia como se fosse também uma questão legal, quando nós sabemos que é uma distinção clara que é importante estabelecer para todos aqueles que são os crentes, e mesmo não crentes, que é uma questão da legalidade e a questão da moralidade. A grande questão é que, o grande ponto, é que a maior parte das pessoas não consegue distinguir um aspecto legal de um aspecto moral. Não é? Portanto, até nos pode dizer a legislação da maior parte dos países europeus até nos diz que o aborto é legal, mas nós católicos deveríamos saber
eu já não digo nós sabemos, mas nós deveríamos saber que o aborto é claramente uma questão de natureza moral, não é? E, portanto, por muito que a legislação do país o permita, sob o ponto de vista moral, ele não é permitido. Agora, a quem é que cabe aqui a responsabilidade? E aqui sim é uma crítica clara, direta. Eu aqui assumo claramente, é uma crítica clara e direta. Por um lado, há se calhar falta de conhecimento por parte dos católicos, e portanto, e isto aqui permite-me dizer, entre aspas, ignorância por parte dos católicos, ou às vezes pode não ser apenas ignorância, mas pode ser conveniência, não é? Por outro lado, também há outra responsabilidade, que é da hierarquia da Igreja Católica, de não informar convenientemente os seus fiéis. E, portanto, aqui há no fundo, uma responsabilidade partilhada. Uma responsabilidade partilhada entre a hierarquia da Igreja Católica, que não informa ou que não forma os seus fiéis, e os próprios fiéis que também não procuram essa informação e essa doutrina. E, portanto, aqui a responsabilidade é claramente partilhada. Porquê? Porque todos nós estamos claramente imbuídos desta ditadura do relativismo e das célebres narrativas que vão sendo colocadas a circular, porque nós nos dias que correm, nós por vezes temos televisão a mais e temos mediático a mais, e com intenções completamente perversas e opostas àquilo que são os valores da civilização cristã ocidental. E, portanto, maior a responsabilidade que cabe aqui neste aspecto aos dois setores. Dos fiéis, por um lado, em se informarem, não é? Em se informarem, e por outro lado a hierarquia da Igreja Católica que tem o dever, e os pastores da Igreja Católica que têm o dever de informar os seus fiéis. E que se calhar aqui não tem havido nem de um lado nem do outro, uns porque não procuram, os outros porque também não informam, também não são procurados. E portanto aqui a responsabilidade é claramente partilhada. Agora, a propósito da questão do apoio e da questão dos refugiados e toda aquela maciça população que tem procurado, principalmente aqui o nosso mundo ocidental e a nossa Europa. Eu acho que é fundamental aqui, nós portugueses, como um país ao longo de séculos, de partidas e de chegadas, de deixar os nossos portugueses ir para fora e de acolher também aqueles que são os estrangeiros, eu acho que é fundamental uma mensagem, e aqui sim, uma mensagem evangélica também do acolhimento, que faz parte daquilo que é a nossa essência portuguesa, faz parte daquilo que é a nossa Portugalidade, faz parte daquilo que é a nossa alma nacional, aquilo que é a alma portuguesa, alimentada ao longo de séculos, que é, evidentemente, rigor e exigência na entrada, mas humanidade no acolhimento. Eu acho que isto que é fundamental. Acho que isto que é fundamental. Aliás, engrandece-nos como povo, engrandece-nos como herdeiros da nossa civilização cristã ocidental, ser evidentemente rigorosos naqueles que entram cá, mas também completamente humildes e predispostos na mensagem do acolhimento e naquilo que é o nosso acolhimento, dar o melhor que nós temos para aqueles que também cá chegam. Agora, eu acho que nós precisamos aqui deste contraponto e precisamos deste verdadeiro equilíbrio. Aliás, nós portugueses somos um bom exemplo disso, quer dizer, nós temos mais de 1 milhão de portugueses, acho que ronda à volta dos 2 milhões, se não até mais, de 2 milhões de portugueses que estão na diáspora. São mais de 2 milhões de compatriotas nossos que estão nos mais variados lugares e nas mais variadas latitudes do mundo e que também lá são bem acolhidos. Agora, vão claramente também com regras e com exigência naquilo que foi a sua entrada nesses países, não é? E, portanto, da mesma forma que nós também devemos ter esse rigor e essa exigência na entrada naqueles que cá entram e que estejam claramente dispostos a respeitar aquilo que são a nossa cultura, a nossa civilização, os nossos costumes. E, portanto, para todos esses, aliás, muitos deles já estão aqui há séculos e têm sido completamente integrados nesta mensagem também ela evangélica do acolhimento, e nós nisso somos exímios a acolher aqueles que nos visitam e aqueles que procuram o nosso país para cá viver. Portanto, eu julgo que é preciso este equilíbrio e claramente este jogo de muito bem rigor e exigência na entrada, humanidade no acolhimento. Nós precisamos disso. Quer dizer, eu acredito num Portugal 9 vezes secular, que foi, é e seguramente continuará a ser rigoroso na entrada e
humano no acolhimento daqueles que nos procuram. José, obrigado. Eu estava aqui a pensar, de facto, quando estavas a falar na questão da incapacidade do católico comum em fazer um bom discernimento daquilo que a hierarquia da Igreja transmite e que é deturpada ou manipulada pelo mundo mediático, como dizias. De facto, o que eu noto é que, em contraste com as pessoas da geração, por exemplo, dos meus avós, em que tu poderias encontrar a mais modesta pessoa em conhecimento científico ou cultural, mas que, na sua modéstia, era uma pessoa consciente da doutrina católica em vários pontos. Portanto, tinha uma literacia religiosa, tinha uma literacia católica, sabia coisas do catecismo, já tinha, já tinha lido obras de excelência de católicos, mesmo que fosse uma pessoa modesta, já tinha lido livros de doutores, sabia de cor os 10 mandamentos, sabia de cor várias e várias passagens. Hoje em dia, tu encontras pessoas que se definem por católicos praticantes e se lhes perguntares, por exemplo, coisas tão básicas como se calhar os 10 mandamentos, as pessoas se calhar não vão conseguir dizer aquilo de uma ponta à outra. Da mesma forma, se perguntares a uma pessoa o que é o magistério, ou como se define o magistério da Igreja ou do Papa, as pessoas também não vão conseguir responder. E se as pessoas não têm essas bases e esses alicerces, como é que elas depois vão conseguir filtrar a informação que já vem mal intencionada e já vem deturpada quando o Papa faz uma declaração, ou escreve um texto, ou escreve uma encíclica ou um livro? Agora, eu notei na Jornada Mundial da Juventude, no qual eu participei como voluntário, que havia um sentimento, uma espécie de sentimento de caça por parte de vários jornalistas em recortar as palavras do Papa Francisco, adulterá-las, e depois o que nós víamos nas redes sociais era as pessoas que se diziam católicas a aderirem àquelas falsas verdades e a assumirem que o Papa Francisco tinha dito uma coisa que não disse, foi tirada do contexto. Eu acho, particularmente, não sei se acompanhas essa visão, eu acho que o catecismo que hoje é praticado não é todo eficaz. Uh, Acho que prejudica essa formação do catolicismo que tu falavas. Acho que muitas das vezes, e isso tem sido uma tendência que eu tenho verificado também, nós constatamos a existência de homilias que mais parecem discursos de uma ONG, infelizmente é aquilo que eu por vezes digo, são homilias da ONU, portanto, que proclamam apenas mensagens de uma paz universal, mas sem a dimensão transcendental que tu falaste no início, ligada ao Papa Bento XVI, portanto, coisas muitas das vezes puramente humanistas. E esse sentimento, também essa realidade antropocêntrica, é uma coisa contrária à doutrina católica. É uma coisa de inspiração renascentista, como tu sabes também como eu. E eu tenho notado isso, que é, de facto, além da questão do catecismo, na minha opinião, se estar a tornar há muito tempo ineficaz, dentro da própria liturgia, há um esvaziamento da transcendentalidade em substituição de um humanismo, que eu acho que também é algo que caracteriza muito o pontificado do Papa Francisco, agora saindo um bocadinho da temática do Bento XVI. Mas já que tu abordaste essa questão, o que é que tu achas que está em falta para uma melhor e uma mais sólida formação católica dos fiéis, exatamente para estarem blindados e protegidos destas manipulações que falámos? O que é que tu achas sobre isso? Bom, aqui para evitar essas manipulações e esse alinhamento nas narrativas que são criadas muitas vezes pela comunicação social e claramente por campanhas claramente anticatólicas, eu julgo que aqui nós precisamos de retomar outra vez o Papa Bento XVI, quando falamos aqui a propósito dos legados do Bento XVI, e que era ele próprio se intitulou com o seu lema o colaborador da verdade. E neste aspecto nós precisamos de voltar de reconhecer e de estudar e de entender aquilo que era de facto, aquilo que é
de facto a verdade da Igreja Católica, aquilo que é de facto a verdade da mensagem da Igreja Católica, aquilo que é a verdade da doutrina da Igreja Católica e que muitas vezes tem sido esquecida. O próprio Ratzinger concebeu a sua missão ao longo de 9 décadas a falar e agir sempre em nome da verdade de Cristo e da Igreja e não em seu nome pessoal ou em nome das suas vontades ou dos seus apetites ou das modas. E, portanto, se calhar aquilo que nós precisamos de fazer, e isto, tanto nós católicos como os próprios membros da Igreja Católica, aquilo que se calhar precisamos de recuperar todos nós é este espírito e este lema do Papa Bento XVI de ser colaboradores da verdade. E se calhar nós não temos tido essa preocupação de ser os colaboradores da verdade e temos preferido alinhar muitas vezes em ser colaboradores de verdades que vão surgindo e de narrativas que vão sendo transmitidas através da comunicação social e as verdades das modas. Só que as verdades das modas não existem. Existe, como dizia o Papa Bento XVI, um colaborador da verdade, porque a verdade é uma. E neste caso, em relação à Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica é imutável, a doutrina é imutável, a verdade é imutável e, portanto, a verdade é uma apenas. Agora, nós podemos tentar modernizar a Igreja, podemos modernizar aquilo que pode ser o comportamento das pessoas, a ir à procura das pessoas, colocar os pastores à procura das suas ovelhas, mas a doutrina essa não alinha, nem pode alinhar em modas, nem em apetites de uma pessoa ou de outra, ou de uma moda que surja na televisão ou que seja mais simpática para a população. Porque senão nós, em vez de termos uma igreja e uma doutrina, nós vamos ter cada pessoa com a sua igreja e com a sua doutrina. É o que acontece com a doutrina o universal. Exato, ora, é isso. Portanto, é isto que nós precisamos ter cuidado. Portanto, eu aqui retomo para concluir este raciocínio e esta questão ou esta resposta à tua questão. Eu acho que nós precisamos de retomar esse princípio fundamental do próprio Papa Bento XVI, que é o colaborador da verdade, e a verdade é só uma, a doutrina da Igreja Católica é só uma, e não vale a pena termos a ilusão de criar uma doutrina adaptada a cada uma da circunstância, da pessoa, ou do seu tempo, ou do seu lugar. E acho que essa tentação, se eu houver em determinados setores, acho que não estão a ir pelo melhor caminho, não é? Até porque as questões da verdade, da justiça, do bem e do belo não se coaduna com modas e com apetites. Sem dúvida. José, muito bem, obrigado pela reflexão. Eu até aproveito para te perguntar, já quase aqui. Aliás, ainda há dois pontos que eu gostaria de abordar. Um que é mais sintético, e outro que se refere à visita que o Papa Bento XVI fez ao nosso país. Tu acompanhaste essa visita presencialmente? Tens alguma memória dessa experiência? Eu estava nos Açores, nessa altura, na belíssima ilha do Arcanjo São Miguel. E, portanto, não estive nem em Fátima, nem no Porto, nem em Lisboa. De qualquer das formas, acompanhei com o máximo cuidado e através da televisão e através das redes sociais, fui acompanhando tudo aquilo que se passava e até me permitir ir mais longe e tomar aqui a ousadia de, na altura não, 10 anos depois, portanto, eu fui recolhendo algumas informações, fui recolhendo imenso material, até porque fui fundamentando toda essa visita e recolhendo o máximo de informações que me foi possível. E apresentei depois na altura, no 10º aniversário, foi em 2020, portanto em 2020, apesar daquele conturbado tempo da pandemia e tudo isso, portanto, na altura lancei um livro sobre o próprio Papa Bento XVI e Portugal, e aí sim, é um relato de cuidado de toda aquela passagem do próprio Bento XVI aqui em Fátima, aliás em Fátima, Lisboa e Porto, e que foi claramente uma viagem. Antes disso, foi uma peregrinação a Fátima, e acho que isto é o principal que nós temos a dizer. Portanto, foi uma peregrinação claramente a Fátima, um filho que visita a mãe,
que visita a Mãe do Céu ali em Fátima, um Papa que também ele, antes de ser Papa, esteve profundamente também ligado à mensagem de Fátima, à própria terceira parte do segredo de Fátima, ele que foi o responsável durante o pontificado do próprio Papa João Paulo II, pelo comentário, o célebre comentário teológico ao terceiro segredo de Fátima, e portanto era um Papa que conhecia claramente Portugal, gostava imenso de Portugal, amava Portugal, respeitava imenso os portugueses, e há toda uma série de curiosidades dessa viagem. Eu até me permiti ir mais longe na altura em que escrevi o livro, e disse que havia um Papa Bento XVI antes da sua passagem por Portugal, e houve depois claramente um Papa Bento XVI após a passagem por Portugal, e com clara vantagem naturalmente para o Papa Bento XVI depois da passagem por Portugal. Aliás, porque nós começamos, aí nós tivemos a noção clara, à frente de todos, aliás, todo o mundo teve essa noção clara de que o Papa Bento XVI era muito distinto daquela lenda negra que lhe estava associada. E, portanto, nós vimos um Papa Bento XVI em Portugal que cantou em Portugal e conseguiu encantar o mundo após a sua passagem aqui pelo território português e por esta belíssima terra de Santa Maria. José, eu vou aproveitar a deixa que me deste agora ao invocares a obra que escreveste relativamente ao Papa Bento XVI, pedindo-te a mim e aos nossos espectadores recomendações bibliográficas para a vida e obra do Papa Bento XVI, onde podes naturalmente incluir e divulgar as tuas, evidentemente. Tens aqui espaço para isso. Eu aqui, de facto, agora aqui à mão, não tenho aqui, Não faz mal. só tenho os meus, mas de qualquer das formas é assim, para quem se interessa pelas questões mais da história e pelas curiosidades e que se interessa imenso por biografias, a propósito de Bento XVI, há uma referência obrigatória, que é o jornalista Peter Sewell, tem várias obras publicadas sobre o Papa Bento XVI, a mais recente tem 2 monumentais volumes editados pela editora católica Paulus, e que é Bento XVI, Uma Vida, e que são 2 volumes monumentais, portanto aqueles são 1000 e muitas páginas. É a biografia mais completa que há sobre o Papa alemão. Aliás, o próprio jornalista Peter Sewell tem uma história de vida interessantíssima, porque ele não era católico, e graças ao contacto que teve com o Papa Bento XVI, aliás, para que as pessoas percebam, mesmo antes de ele ser Papa Bento XVI, o jornalista Peter Sewell acompanhava os seus trabalhos, e portanto ele, como jornalista, acompanhava os trabalhos, tudo aquilo que era feito pela Igreja Católica Alemã, e portanto foi com o contacto que foi tendo mais próximo com o então Cardeal Ratzinger, que se foi convertendo e foi percebendo que era a força da Igreja Católica e a própria importância da figura de Ratzinger para a humanidade e para a própria história da Igreja. E, portanto, quem se interessar por estes assuntos da vida do Papa Bento XVI e quiser aprofundar a própria vida desde o nascimento até à morte, até quase à sua morte, a biografia escrita pelo Peter Sewell, da editora Paulus, é altamente recomendável. Depois também temos alguns livros na altura que foram publicados em 2010, 2011, com alguns relatos da própria visita, portanto, aqueles álbuns em jeito de recordações, portanto, chamamos nós em álbuns em jeito de recordações da visita e da passagem do Papa por cá, e aí na altura a editora Paulus publicou um interessante, um muito completo e com inúmeras fotografias a propósito, que é da editora Lucerna, portanto, também muito, muito interessante. E depois, 10 anos depois da passagem, portanto, em 2020, ainda o Papa Bento XVI era vivo, e portanto, como jeito de homenagem, publiquei eu na altura, e aí sim permite-me mostrar a pé. Portanto, Bento XVI em Portugal, um relato o mais completo possível daquilo que foi a passagem do Papa Ratzinger pelo nosso país, que relata não apenas a viagem de maio de 2010, mas também a relação que o Papa estabeleceu, que o então ainda Cardeal Ratzinger estabeleceu com o nosso país, e com particular destaque, evidentemente, para o assunto global
de Fátima e do segredo de Fátima e tudo mais, e, portanto, e com algumas curiosidades também, que o Papa Bento XVI gostava imenso, por exemplo, de vinho do Porto, gostava imenso dos doces conventuais. Fantástico, não sabia. Que apesar de alemão e gostar imenso de cerveja, mas também gostava imenso, por exemplo, de vinho do Porto, e em cerimónias até chegou a comentar numa circunstância que com aquele humor alemão que lhe era característico e que também ajuda a humanizar a figura do Bento XVI. Sim, em que ele nos jantares, portanto, nos jantares e no protocolo, portanto, era pedido que ele bebesse um pouco de vinho e tal, quando estava com determinadas figuras, e então aquilo que ele fazia, e isso depois ele disse com muita piada, com piada do alemão, é que mandava só colocar um bocadinho de vinho no fundo do copo, não bebia, ia sempre mexendo o copo e tal, e esperava então e deixava ficar. Quando era obrigado a fazer o brinde, aí sim bebia, e depois diz que o vinho de mesa, que a maior parte das vezes, quando chegava à casa, lhe dava dores de cabeça. Depois, quando esteve em Portugal, ele esteve em Portugal por 3 ocasiões, numa das ocasiões ele passou pelo Porto e esteve nas cabos do vinho do Porto. E então esteve nas cabos do vinho do Porto e ofereceram-lhe cálice do vinho do Porto. Ele bebeu e disse, bom, o vinho é muito bom, é doce e, portanto, é muito bom. E então fizeram-lhe uma oferta de um vinho de reserva do ano de 1927, que foi claramente o ano de nascimento do Papa, e ele levou esse vinho de reserva especial de 1927, levou para Roma, e então dizia que quando tinha que beber um pouco de vinho de mesa, que lhe dava imensas dores de cabeça, ele mal chegava à casa, pedia de imediato um pequeno cálice de vinho do Porto, e que servia de remédio e de tratamento para as dores de cabeça que o vinho de mesa lhe provocava. E, portanto, entre outras curiosidades, naturalmente, dessa histórica passagem do Papa Bento XVI aqui pelo nosso país. Essa curiosidade está incluída no livro, por exemplo. Sim, também está. Sim, está. Aliás, essa e outras. No fundo, são tudo que relaciona o Papa Bento XVI a Portugal, tu desenvolveste, então, no fundo. Sim, está aqui. Além desse relato da visita histórica de 2010, há todo um cuidado em apresentar aquilo que foi a relação que o Ratzinger estabeleceu com o nosso país antes e depois de ter sido Papa. Portanto, temos aqui tudo isto. Aliás, a visita que ele fez, por exemplo, quando ele esteve com a irmã Lúcia em Coimbra, no Carmelo, portanto, e com as figuras que aqui teve, aliás, as visitas teológicas que ele fez também à própria Universidade Católica e que esteve no Porto, num seminário de teologia, e ele foi uma das figuras mais iminentes desse congresso. Aliás, foi Congresso Teológico no Porto, também aqui é relatado. Também temos aqui também alguns pormenores sobre essa passagem dele e da importância teológica do próprio Papa, antes de ser Papa, assim é que é, e com o nosso país. E pronto, depois também não sei se ainda temos tempo ou não. Depois o outro, mais recente, este, lançado há poucas semanas, para, portanto, Bento XVI, o Papa da Humildade, a missão de um homem do tamanho do mundo. E, portanto, uma biografia de perto de 300 páginas, a biografia completa, portanto, desde o nascimento até à morte natural, e depois aquilo que é, eventualmente, a projeção, ou daquilo que é, ou pode ser uma projeção para o futuro, a propósito do próprio Papa como doutor da Igreja, e até mais do que isso, com alguns relatos de pessoas que também aqui em Portugal mudaram de vida por terem cruzado a sua vida com Bento XVI. E, portanto, aquilo que foi a importância que o próprio Papa teve, e até alguns relatos aqui de algumas situações que podem eventualmente ser analisadas depois para um eventual processo de beatificação ou de canonização, e que aqui estão também alguns testemunhos em letra de forma de portugueses que foram abençoados na sua vida pelo próprio Papa Bento XVI. José, já que falas nisso, posso estar a cometer um erro, mas todos os papas pós-conciliar já são santos, não é? Só estará a faltar o João Paulo Bento XVI. João Paulo I talvez não. João Paulo I não está,
Depois, portanto, o Papa João Paulo II está canonizado. Isto recuando. Paulo O Papa VI Paulo também. VI. Acho que O está. Papa Paulo VI está canonizado também. Aliás, foi em 2014, penso eu. Sim, Penso sim, que foi em eu tenho. 2014. É 2014. O Papa João XXIII, beatificado, sei que está. Penso, Canonizado, tenho ideia que sim, porque eu há pouco né? tempo ouvi essa. Ouvi num vídeo do YouTube de um frei que abordava essa questão, que os papas mais recentes já tinham sido canonizados, talvez com exceção do Papa João Paulo João Paulo I. I, não é? Depois João Paulo Sim, I. e sabes se, Pois. isto, se essa Sim, sim, questão está a sim, ser sim. discutida. Exato. O João 23, sim, o João 23, exato, está canonizado. Ok. Está canonizado, não Tinha é? ideia que sim, tinha ideia que sim. O João 23 está Então, canonizado. e tu achas que, por exemplo, Aliás, eu até, se não me falha a memória, o Papa João 23 foi canonizado na mesma ocasião da canonização do, do do, Paulo VI, do se João Paulo, calhar, do João Paulo do João II. Paulo Do João II? Paulo II, Ah, do ok. João Paulo II. Mas, mas é interessante porque o São João Paulo II foi canonizado muito pouco tempo depois da sua morte, 10, 11, 12 anos, não? Uhum. Portanto, se, 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 enfim, seguindo essa coerência, se calhar é legítimo acreditar que o Papa Bento XVI será canonizado em 10, 15 anos, pelo menos espero eu. Não sei quais são. Era aquilo que estavas a dizer no início, não é? A Igreja determinará com o seu conhecimento e com a assistência do Espírito Santo se o fará ou não. Mas tu sabes se isso está em discussão, do que tu estudaste e do que. É assim, que se fala em determinados setores da Igreja e em determinados meios da Igreja de avançar com o processo de canonização, isso não há qualquer dúvida. Aliás, há Ok. semelhança, aliás, a réplica daquilo que se passou na altura das cerimónias fúnebres do Papa João Paulo II, com aquelas faixas santo súbito, fez também o mesmo nas cerimónias fúnebres do Papa Bento Ah, XVI. O Papa João Paulo ok. II foi canonizado em 2014, portanto faz agora este ano o 10 décimo anos, 10 anos. aniversário, é o 10º aniversário. E, portanto, em relação ao Papa Bento XVI, eu como sou suspeito, e também não quero estar a trocar vontades por realidades, não é? E como não quero estar aqui vontades por realidades, eu gostaria imenso que o Papa Bento XVI fosse claramente canonizado e após a canonização ser declarado como doutor da Igreja. Eu Sem acredito dúvida. que isso será possível e acredito que isso ainda será possível durante a minha existência terrena. E, Sim, portanto, agora vamos aguardar, até porque a Igreja Católica, no meio de toda a sua prudência, saberá naturalmente analisar toda essa situação e decidir em conformidade. Portanto, há determinados cânones que têm que ser seguidos, a doutrina da Igreja, aliás, os cânones são conhecidos, já há legislação sobre isso e, portanto, tudo será seguido naturalmente. Agora, aguardemos, não é? Aguardemos. Agora, também sabemos uma coisa, é que, no caso do Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, para o início do processo de beatificação, permitiu que o prazo fosse encurtado. Isto porquê? Porque havia já centenas de casos, centenas de relatos de intercessões potencialmente milagrosas por intercessão do Papa João Paulo II e, portanto, ok. neste caso, o Papa Bento XVI antecipou o período que está pré-estabelecido. Agora, neste caso do Papa Bento XVI, eu não conheço ainda nenhuma decisão da parte do Papa Francisco nesse sentido de antecipar o prazo e de permitir que o processo seja entregue com maior celeridade. Mas, de qualquer das formas, vamos Vamos aguardar aguardar. com calma, portanto, isso não há nada como esperar. Aliás, a Igreja Católica como tem todo o tempo do mundo, quer dizer, para quem anda cá há 2000 anos, um Sim, ano ou sim. 10 ou 20 é coisa pouca ou é coisa nenhuma. E, portanto, vamos com calma, quer dizer, mesmo 10 ou 20 anos para a Igreja Católica é uma areia, não é? Uma pequena areia na imensidão da praia, portanto, eles não estão preocupados com isso. Nós, como humanos imortais, somos um bocadinho mais sensíveis a essa questão dos prazos e do tempo, mas tudo tem que ser com calma e com a maior das serenidades.
Perfeito, José. Olha, e com esta reflexão final, se calhar terminamos aqui a nossa conversa, que eu acho que, pela graça de Deus, foi uma conversa que dignificou a história, a vida, a obra, o legado do Papa Bento XVI, que era essa a nossa intenção, era que uma voz informada e uma voz sábia nos trouxesse um pouco daquilo que foi o grande pontificado deste grande Papa, que esperamos que venha a ser santo, que esperamos que venha a ser canonizado, e só te posso, eu na minha pessoa e a Associação As Esquinas, só te posso agradecer o convite, o tempo que nos deste, e desejar também os melhores sucessos profissionais e familiares e também dos teus trabalhos de investigação, que são tão frutuosos para o católico comum português e o patriota português. Muito obrigado, José. Bom, eu agradeço a muita amabilidade, a paciência e, de facto, espero que haja aqui nesta conversa, que haja algo aproveitável para todos nós e que estas reflexões possam trazer alguma luz e alguma curiosidade sobre esta magna figura do Papa Bento XVI e que nós bem devemos reconhecer e aproveitar. Perfeito, José. Muito obrigado. Assim nos despedimos. Eu peço só aos nossos espectadores que façam a devida divulgação do vídeo, partilhem nas vossas redes sociais, partilhem entre amigos que, católicos ou não, se interessem por este tipo de temáticas. E, mais uma vez, um agradecimento a ti, José, e aos espectadores. Viva Cristo Rei, viva Portugal e um grande abraço. Adeus. Adeus, José.